Olá, bom dia, que a graça e a paz de nosso Senhor esteja contigo, juntamente com sua família. Vamos iniciar o nosso estudo de hoje, dando sequência em nossa jornada bíblica Despertar com Deus. Hoje o nosso estudo será no capítulo 2 do livro de Gênesis. Lembrando que você sempre deve, antes deste estudo complementar, estudar a sua Bíblia no capítulo de hoje, o capítulo do dia, hoje o capítulo 2, lendo com atenção. E depois, então, vamos juntos para este estudo complementar. Pessoal, estou com a voz um pouco rouca, tá? Diferente, eu peguei uma faringite, mas para que a gente não fique sem o estudo, vamos em frente. O tema do estudo de hoje, em Gênesis 2, o memorial da criação e a família. Capítulo muito especial. A introdução do estudo de hoje. O capítulo 2 de Gênesis amplia os detalhes relacionados à criação do mundo. Depois de Deus ter dito, façamos o ser humano à nossa imagem, capítulo 1, verso 26, numa clara indicação de que a divindade, Pai, Filho e Espírito Santo, estava envolvida nessa linda obra, depois de o Criador ter indicado a dieta original para todos os seres, ou seja, a dieta vegetariana, conforme o capítulo 1, verso 29. Agora, aqui neste capítulo 2, no seu início, vemos que Deus estabeleceu o memorial da criação perfeita, ou seja, o Santo Sábado, e o deu de presente à humanidade. Deus mesmo fez uma pausa, um repouso no sétimo dia, conforme está escrito aqui, e abençoou e santificou essa porção de tempo que dali em diante seria um lembrete semanal de seu amor e de seu poder. Nele também é ensinado que o ser humano não possui dentro de si uma alma imortal, mas que ele é uma alma vivente. Vamos ver no verso 7. Formado por dois elementos, pó da terra, mais o fôlego de vida. Fica claro também que essa condição de ser vivente dependeria da ligação com a fonte da vida, que é Deus, e também da obediência à vontade dele. O capítulo é concluído com a descrição de outro presente preciosíssimo, além da vida e do sábado, o casamento. Para o homem, Deus criou a mulher, feita de um osso lateral dele, a costela, indicando companheirismo e igualdade essencial. Dois seres iguais, mas também diferentes, o que permite a complementaridade chamada de uma só carne. Que maravilha de capítulo, hein? Vamos entrar nos detalhes agora, os comentários. Verso 1 nos apresenta exército. A palavra exército denota todas as coisas que foram criadas. O verso 2, descansou. O verbo descansou, shabá, no hebraico, significa literalmente cessar um trabalho ou atividade. Deus não descansou porque precisava disso. Ele não se cansa, está escrito em Isaías 40, 28. O descanso de Deus não foi resultado nem de exaustão, nem de fadiga, mas de uma cessação de sua ocupação prévia.
O versículo 3, e abençoou Deus o dia sétimo. Queridos, a bênção sobre o dia sétimo subentendia que dessa forma ele era declarado objeto especial do favor divino e um dia que traria bênçãos às suas criaturas. Olha que maravilha. E também diz o verso 3 que Deus, além de abençoar, ele santificou. O ato de santificação consistiu numa declaração de que o dia foi santo ou separado para propósitos santos. O sábado semanal do sétimo dia tem sido frequentemente considerado uma instituição para a dispensação judaica, mas o relato inspirado declara que ele foi instituído mais de 2000 anos antes do nascimento do primeiro israelita, um descendente de Jacó ou Israel, no caso, quando se refere à nação de Israel ou à nação hebraica. Há, além disso, a palavra do próprio Jesus ao declarar em Marcos 2,27 que o sábado foi feito por causa do homem e não para o judeu, como muitos alegam, indicando claramente que esta instituição não foi estabelecida apenas para os judeus, mas para toda a humanidade. Porque nele descansou. Deus não poderia ter razão mais elevada para ordenar o descanso no sétimo dia do que o fato de que, ao assim fazê-lo, o homem pudesse desfrutar a oportunidade de refletir sobre o amor e a bondade de seu Criador e tornar-se semelhante a Ele. O sábado requer a abstenção do trabalho físico comum e a devoção da mente e do coração às coisas santas. Os evangelhos atestam que ele foi usado dessa forma por Cristo e pelos apóstolos também. Eles deram exemplo e que deveria continuar a ser observado pelos cristãos também após a conclusão do ministério terrestre de Cristo. Ou seja, a santificação do sábado não se encerraria na cruz. O fato de que o sábado continuará a ser celebrado até na nova terra como dia de adoração está em Isaías 66:23, como uma clara indicação de que Deus nunca planejou ter sua observância transferida para um outro dia da semana. A rejeição do sábado é uma rejeição ao Criador. É sério, né? Percebem? E abre as portas para todo tipo de falsas teorias. Agora, o verso 4, esta é a Gênese. A palavra Gênese, Toledot, é geralmente usada em referência à história familiar de uma pessoa, isto é, ao nascimento de seus filhos. Um comentarista sugere que Gênese se refere adequadamente à história ou relato de sua produção. O verso 5, nenhuma planta. Os versos 4 a 6 antecipam a criação do homem, ao descrever brevemente a aparência da superfície, particularmente com respeito à vegetação, pouco antes do momento em que ele foi trazido à existência no sexto dia da semana da criação. Ali estava o paraíso perfeito, onde só faltava alguém para lavrar o solo. Versículo 6, uma neblina. Podemos pensar em neblina como sinônimo de orvalho. O fato de as pessoas, no tempo de Noé, zombarem da ideia
de que chuva vinda do céu pudesse trazer destruição à terra no dilúvio, e de Noé ser elogiado por crer em acontecimentos que ainda não se viam, indica que a chuva era desconhecida para eles, os antediluvianos. O versículo 7, do pó da terra. O fato de o homem ser composto por materiais derivados do solo. Elementos da terra. É confirmado pela ciência. A decomposição do corpo humano após a morte dá testemunho disso. O fôlego de vida, ainda no verso 7, fôlego do hebraico neshma, quer dizer vindo da fonte de toda a vida, o princípio vital que entrou no corpo inanimado de Adão. É dito que o meio pelo qual a centelha da vida foi transferida para seu corpo foi o sopro de Deus. Ao ser comunicado ao homem, o fôlego é equivalente à sua vida, é a própria vida em si. E alma vivente, ainda no verso 7, quando o divino fôlego de vida foi infundido na escultura inanimada do homem, este sim agora se tornou uma alma vivente. Note que a palavra alma no original, no hebraico, é nefesh, significa feita por Deus. Pode morrer, conforme Jeremias 16, verso 30. Vários textos bíblicos que mostram que a alma não é imortal. Ela pode ser resgatada, ser refrigerada, conforme outros textos. Nada disso se aplica ao espírito da palavra hebraica ruah. Há diferença entre alma e espírito. Portanto, o que indica claramente a diferença entre esses dois termos e a que as pessoas confundem. É óbvio diante disso que a tradução alma para a palavra nefesh, aqui no verso 7, não é apropriada, especialmente quando se tem em vista a expressão comumente usada alma imortal. Embora popular, esse conceito é alheio às Santas Escrituras. A passagem pode corretamente ser traduzida da seguinte forma: o homem se tornou um ser vivente. Quando alma é considerada sinônimo de ser, alcança-se o significado bíblico de nefesh presente nesta passagem. Agora o verso 8, plantou o Senhor Deus um jardim. A localização do Éden é desconhecida. O dilúvio alterou de tal forma as características físicas da terra que se tornou impossível a identificação atual de locais existentes antes dessa catástrofe. O verso 9, árvore do conhecimento do bem e do mal. O artigo definido, o, antes da palavra conhecimento, significa que a árvore não podia fornecer todo e qualquer tipo de conhecimento, mas apenas certo tipo, o triste conhecimento do mal em contraste com o bem. Agora o verso 10, um rio. Muitos eruditos têm feito grande esforço em tentar esclarecer os versos 10 a 14, mas provavelmente nunca seja encontrada uma explicação satisfatória, porque a superfície da terra, após o dilúvio, tem pouca semelhança com o que era antes. Por isso fica muito complicado ficar tentando esclarecer a questão dos rios. Uma catástrofe de tal magnitude, capaz de fazer surgir elevadas cadeias de montanhas
e formar vastas áreas oceânicas, como foi em resultado do dilúvio, dificilmente teria deixado intactos acidentes geográficos menores, como é o caso dos rios. Portanto, não se pode ter esperanças de identificar locais antediluvianos pelos acidentes geográficos atuais que tem a Terra hoje, a menos que a inspiração faça para nós. O verso 11 fala do rio Pison, o nome do primeiro rio, desconhecido em qualquer fonte extra-bíblica, e mesmo na própria Bíblia, esse nome não é mencionado em nenhuma outra parte, só aqui. As opiniões dos eruditos que identificam esse rio com o Indo ou o Ganges da Índia, com o Nilo no Egito ou com rios da Anatólia, são todos infundados. Versos 13 e 14 fala do Gion, Tigre e Eufrates, os outros rios, com respeito aos versos 13 e 14. Agora o verso 17, da árvore do conhecimento do bem e do mal. É fútil especular sobre que tipo de fruta era essa árvore. Tá? Popularmente, o pessoal identifica como maçã, mas não há nenhuma evidência que fruto era. A própria presença dessa árvore no jardim revelava que o homem era um agente moral livre. O serviço do homem não era forçado. Ele podia obedecer ou desobedecer. A decisão era deles, de Adão e Eva. Eram seres livres, livre-arbítrio. Deus disse: no dia em que dela comeres, o pronunciamento divino, no dia em que dela comeres certamente morrerás, ou literalmente morrendo, significa que no dia da transgressão a sentença seria pronunciada. O homem passaria do status de imortalidade condicional para o de mortalidade incondicional. Percebem a diferença? O homem não foi criado imortal. Ele tinha uma condição. A separação da fonte da vida só podia trazer inevitavelmente a morte. Os mesmos princípios ainda são válidos hoje. A punição e a morte são resultados certos da livre escolha por parte do homem de se colocar em rebelião contra Deus. O verso 18, uma mão auxiliadora que lhe seja idônea, isto é, apropriada às suas necessidades para complementá-lo. Olha que legal. A esposa seria uma auxiliadora, aquilo que faltava ao homem. Verso 19, todos os animais do campo. Moisés está registrando não o momento, mas simplesmente o fato da criação dos animais, porque já foi criado lá no sexto dia. Trouxe-os ao homem. Adão devia estudar esses animais e se envolver na importante tarefa de lhes dar nomes apropriados. Exercício este que requeria compreensão dos mesmos e de seus hábitos. Isso o qualificaria ou, talvez, demonstraria que ele estava qualificado para governá-los. Ao mesmo tempo, ele perceberia a via familiar que desfrutavam, a vida, E assim, a sua própria falta de uma companheira, reconhecendo também que Deus o havia criado infinitamente mais elevado que os animais, perceberia que não era possível escolher essa companhia entre eles. Para que a formação da mulher preenchesse totalmente o propósito do Criador, Adão precisava sentir sua própria incompletude
e a sua necessidade de companhia. Em outras palavras, que não era bom que ele permanecesse só. Verso 20 agora. Não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. O estudo que Adão fez da criação animal lhe proporcionou considerável conhecimento, mas não satisfez seu anseio pela companhia de outro ser que fosse igual a ele, a mesma carne. Este fato indica a participação igual que a mulher devia desfrutar com o homem. E então, o verso 22 nos apresenta a esposa, a mulher, transformou-a numa mulher. A costela de Adão constituiu o material básico do qual sua companheira foi construída. Deus, vamos refletir, amados, Deus poderia ter formado a mulher simplesmente falando, simplesmente falando, surja, que apareça a mulher. Não, ele poderia sim, mas ele, na sua divina sabedoria, ele fez questão de tomar uma costela de Adão, para que desta costela saísse a sua companheira. A mulher foi formada para ter uma unidade inseparável e um companheirismo por toda a vida com o homem, com o seu companheiro. E o modo de sua criação devia lançar o alicerce para a ordenança moral do matrimônio. O matrimônio é um tipo símbolo do companheirismo de amor e vida que existe entre o Senhor e a sua igreja. Olha que símbolo maravilhoso. E diz ainda a palavra que Deus trouxe a mulher a Adão. Olha que presente. O próprio Deus solenizou o primeiro casamento. Após criar a mulher, ele a levou até Adão, que àquela altura já devia ter despertado de seu profundo sono. Como Adão era o filho de Deus, assim Eva podia ser com propriedade chamada filha de Deus. E como seu pai, Deus a levou a Adão e a apresentou a ele. Gente, que lindo, hein? Que lindo essa cena. O primeiro casamento. Que emocionante passagem a Bíblia nos traz, não é mesmo? O verso 23. Esta, afinal, é osso dos meus ossos, disse Adão. Adão, reconhecendo nela a companheira desejada, recebeu-a alegremente como noiva e expressou a sua alegria numa exclamação poética. As palavras esta, afinal, refletem a sua agradável surpresa quando viu na mulher a realização do desejo do seu coração. O fato de ele ter repetido 3 vezes o pronome esta no hebraico aponta vividamente para aquela sobre quem, com feliz assombro, seus olhos então repousam com a intensa emoção do primeiro amor. Ele a devia amar daí em diante, como a seu próprio corpo, pois amando-a, estaria amando a si mesmo. O apóstolo Paulo enfatiza essa solene verdade em Efésios 5, 28. Ainda neste verso, chamar-se-á varoa. O nome que Adão deu à sua recém-criada companheira refletia o modo como Deus a criara. A palavra hebraica isha, quer dizer mulher, é formada pela palavra ish, homem, com a terminação feminina.
A palavra inglesa woman está relacionada à palavra man, da mesma forma. O mesmo ocorre em outras línguas. Verso 24, deixa o homem pai e mãe, tornando-se os dois uma só carne. Essas palavras expressam a mais profunda unidade física e espiritual de um homem e de uma mulher, e exaltam a monogamia diante do mundo como a forma de casamento ordenada por Deus. Não recomendam o abandono do dever filial para com os pais e do respeito para com o pai e a mãe. Não é isso, mas se refere primariamente ao fato de que a esposa de um homem deve estar em primeiro lugar em suas afeições e de que seu primeiro dever é com ela. Seu amor a ela deve exceder, mas certamente não substituir o apropriado amor aos pais. Tornando-se uma só carne, a unidade entre marido e mulher é expressa em palavras inequívocas, pois existe entre ambos uma unidade de corpos, uma comunidade de interesses e uma reciprocidade de afeições. É significativo o fato de que Cristo usa exatamente esta passagem em sua forte condenação ao divórcio, lá em Mateus 19, verso 5. O verso 25 descreve que Adão e Eva estavam nus. Como assim? Adão e Eva não tinham necessidade de roupas materiais como nós, pois ao seu redor o Criador havia colocado um manto de luz, um manto simbólico de seu próprio caráter justo, que era perfeitamente refletido neles. Quando a imagem moral do Criador novamente se refletir em seus filhos e filhas terrestres, ele voltará para reclamá-lo como seus. Esse manto branco de inocência é a veste com a qual os salvos da terra estarão trajados quando adentrarem os portões do paraíso. Olha que coisa profunda o significado destas vestes que Adão e Eva tinham antes do pecado. O manto de Cristo. Agora vamos para o estudo complementar. O que diz o Espírito de profecia? Nós vamos trazer um texto sobre o sábado e a família. Duas instituições gêmeas. O grande Jeová lançara os fundamentos da terra, ornamentara o mundo inteiro nas galas da beleza e enchera-o de coisas úteis ao homem. Criara todas as maravilhas da terra e do mar. Em 6 dias, a grande obra da criação se cumprira, e Deus descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. Abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que criara e fizera, conforme vimos os versos 2 e 3. Deus olhou com satisfação para a obra de suas mãos. Tudo era perfeito, digno de seu autor divino, e ele descansou, não como alguém que estivesse cansado, mas satisfeito com os frutos de sua sabedoria e bondade e com as manifestações de sua glória. Depois de repousar no 7º dia, Deus o santificou, ou pô-lo à parte, como dia de repouso para o homem. Seguindo o exemplo do Criador, deveria o homem repousar nesse santo dia, a fim de que, ao olhar para o céu e a terra, pudesse refletir na grande obra da criação de Deus, para que, contemplando as provas da sabedoria e bondade de Deus,
pudesse seu coração encher-se de amor e reverência para com o Criador. No Éden, Deus estabeleceu o memorial de sua obra da criação, depondo a sua bênção sobre o sétimo dia. O sábado foi confiado a Adão, pai e representante de toda a família humana. Sua observância deveria ser um ato de grato reconhecimento por parte de todos os que morassem sobre a terra, de que Deus era seu Criador e legítimo soberano, de que eles eram a obra de suas mãos e súditos de sua autoridade. Assim, a instituição era inteiramente comemorativa e foi dada a toda a humanidade. Nada havia nela prefigurativo ou de aplicação restrita a qualquer povo. Deus viu que um repouso era essencial para o homem, mesmo no paraíso. Ele necessitava pôr de lado seus próprios interesses e ocupações durante um dia dos 7, para que pudesse de maneira mais ampla contemplar as obras de Deus e meditar em seu poder e bondade. Necessitava de um sábado para, de maneira mais vívida, o fazer lembrar de Deus e para despertar-lhe gratidão, visto que tudo quanto desfrutava e possuía viera das benignas mãos do Criador. Depois da criação de Adão, toda criatura vivente foi trazida diante dele para receber seu nome. Ele viu que a cada um fora dada uma companheira, mas que entre eles não se achava adjutora que estivesse como diante dele. Entre todas as criaturas que Deus fez sobre a terra, não havia uma igual ao homem. E disse Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora, que esteja como diante dele. O homem não foi feito para habitar na solidão. Ele deveria ser um ente social. Sem companhia, as belas cenas e deleitosas ocupações do Éden teriam deixado de proporcionar perfeita felicidade. Mesmo a comunhão com os anjos, olha só, não poderia satisfazer o seu desejo de simpatia e companhia. Ninguém havia da mesma natureza para amar e ser amado. Gente, que profundo isso aqui, hein? Nem a companhia de um anjo seria ideal para satisfazer o homem, no sentido de igualdade. O próprio Deus deu a Adão uma companheira, proveu-lhe uma adjutora, ajudadora, esta que lhe correspondesse. Eva foi criada de uma costela tirada do lado de Adão, significando que não o deveria dominar como cabeça, nem ser pisada sob os pés como se fosse inferior, mas estar a seu lado como igual e ser amada e protegida por ele. Olha que profundo está ligado aqui a criação da mulher, o papel da esposa e do esposo. Como parte do homem, osso de seus ossos, carne de sua carne, era ela o seu segundo eu, mostrando isto a íntima união e apego afetivo que deve existir nesta relação. Porque Paulo diz em Efésios 5:29, nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta. Portanto, deixará o varão a seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Deus celebrou o primeiro casamento, assim esta instituição tem como seu originador o Criador do universo.
venerado seja o matrimônio. Também está escrito, Hebreus 3, verso 4. Foi esta uma das primeiras dádivas de Deus ao homem e é uma das duas instituições que, depois da queda, Adão trouxe consigo de além das portas do paraíso. Quando os princípios divinos são reconhecidos e obedecidos nesta relação, o casamento é uma bênção, preserva a pureza e a felicidade do gênero humano, provê as necessidades sociais do homem, eleva a natureza física, intelectual e moral. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. Da banda do Oriente pôs ali o homem que tinha formado. Tudo que Deus havia feito era a perfeição da beleza, e nada parecia faltar do que pudesse contribuir para a felicidade do santo par. Deu-lhes, contudo, o Criador ainda outra demonstração de seu amor, preparando um jardim especialmente para ser o seu lar. Gente, que passagem maravilhosa, o capítulo 2 de Gênesis, unido a este texto do Espírito de profecia, desta ocasião tão solene que foi o primeiro casamento. Livro Patriarcas e Profetas, página 46, 48 e 49. Queridos, realmente, cada capítulo nos traz verdades e ensinamentos preciosos. Nós queremos concluir o nosso estudo de hoje no momento de refletir. Está se aproximando o tempo em que a nossa fidelidade ao Senhor será provada com grande intensidade. Deus programou o mundo e o homem para as bênçãos sabáticas. Satanás os reprogramou para dar as costas ao Criador e já tem caminhado para estabelecer de forma universal a sua contrafação. Enquanto Deus estabeleceu o casamento entre um homem e uma mulher, Satanás tem espalhado pelo mundo a ideia de que o que importa é ser feliz. Una-se a quem ou o que quiser e com quantos achar que precisa. Não é assim hoje? A opinião de boa parte das pessoas sobre o casamento? Agora, enquanto o selo de Deus, que é o sábado, o sétimo dia, a marca do reino das trevas será estabelecida sobre o primeiro dia da semana, não é o que a maioria do mundo hoje também acredita e segue? Que o domingo foi dado no lugar do sábado? Deixar de fazer uma prova na faculdade ou ter que abandonar o emprego por causa do sábado são situações que o Senhor considera como fidelidade no pouco. Mas se não estivermos dispostos a confiar na provisão de Deus agora, quando ainda pouco nos é exigido, quando formos fortemente oprimidos e a nossa própria vida e de nossa família estiver em jogo, o fogo da mais terrível aflição provará quem de fato é ouro e quem é escória. Concluindo, um dia o Eterno irá recriar este planeta e então, de um sábado a outro, virá toda carne adorar perante mim, diz o Senhor em Isaías 66, 23. Podemos aqui viver a cada sábado um vislumbre da eternidade. Todas as coisas criadas, amados, apesar da degradação que o pecado tem causado, declara que Deus é amor. Em cada dia da semana, permita que esse amor penetre em seu coração e o recrie para a glória de Deus.
e que cada sábado seja uma celebração em adoração ao Deus que cuida de mim e de você e que tem um novo Éden para nos oferecer. Amém? Amém. Meus queridos, aí está nosso estudo de hoje, com base em Gênesis 2. E o nosso bom dia hoje aos criados para a verdadeira adoração. Que possamos, após analisar com mais detalhes o capítulo 2 de Gênesis, que nós possamos compreender este grande amor e o grande propósito de Deus para nós, seus filhos. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por teu grande plano de amor através da criação, através também do sábado, como um dia separado, abençoado e santificado, para que pudéssemos descansar e pudéssemos ter uma restauração semanal. Obrigado também pela família, pelo casamento, esta grande dádiva que o Senhor deu a nós, teus filhos. Senhor, abençoe cada casal, abençoe cada pai, cada mãe, abençoe o nosso lar, como o Senhor abençoou o lar de Adão e Eva no jardim do Éden. Senhor, ilumina as nossas mentes, fica conosco e nos guarde mais esse dia. Continue abençoando este projeto em nome de Jesus. Amém. Muito bem, ficamos por aqui. Lembrando, se você ainda não se inscreveu neste canal, se inscreva, compartilhe, para que outros possam também aproveitar, possam conhecer e desfrutar destes ensinamentos da Palavra de Deus. Tenham todos um ótimo dia, que Deus te abençoe e te guarde. Um grande abraço do seu amigo e irmão em Cristo, Pastor Sérgio Bayer. Tchau, tchau.